Bom dia, essa é a aula 3, o Iluminismo e a Formação dos Estados Unidos. Essa é a aula para segundo ano do ensino médio. A primeira parte é Iluminismo, né? O Iluminismo ele foi um movimento que foi liderado pela burguesia da europeia, né? Que vai pensar, vai buscar valorizar a ideia da razão. O que a gente quer dizer com isso? A ideia de que existe um esclarecimento no estudo, de que você alcançaria por meio desse esclarecimento a luz. A ideia de que existe um progresso da humanidade, de que o ser humano evoluiria por leis da natureza. E dentro dessas leis da natureza, né, a monarquia e o antigo regime representariam as trevas. A gente vai ter uma série de filósofos e pensadores que vão representar o iluminismo. O primeiro dele aí Voltaire, o primeiro deles o Voltaire aí, que vai criticar a Igreja Católica, que vai defender a monarquia constitucional, né? Ou seja, uma monarquia que vai dar de alguma maneira direitos aí para a burguesia, que está querendo aí direitos sociais, né, para poder garantir seus negócios e suas propriedades. Vai ter Montesquieu. Montesquieu ele vai inspirar a criação dos três poderes, né, a ideia do legislativo, judiciário e executivo, né. Rousseau tem sido muito comentado ultimamente, né? O Rousseau ele vai pensar essa ideia do contrato social, né? Ou seja, o Rousseau vai trabalhar a ideia de que a sociedade vai corromper o ser humano, de que a sociedade que corrompe o ser humano, ela tem que ter contratos sociais, tem que ter acordo entre esses seres humanos para que você possa ter uma sociedade justa e que dê garantias sociais para todos, né? É, Isso vai influenciar, por exemplo, a criação das constituições, né? Adam Smith também é um pensador importante dessa época, que está aí na imagem até, por quê? Porque Adam Smith ele vai se inspirar em John Locke, né? John Locke que vem 100 anos atrás que vai fundar o liberalismo. O Adam Smith ele vai falar o liberalismo econômico, né? Ou seja, a ciência econômica em si. É, Essa ideia básica que você já conhece da mão invisível do Estado e da mão pesada, né? Ou seja, o Estado interferir o mínimo possível nas relações comerciais. Para quê? Para que os burgueses aí, para que exista o livre comércio, né? E assim a burguesia possa acumular riqueza e, enfim, ter seu lucro. Durante esse período a gente também tem a criação das enciclopédias, né? As enciclopédias são importantes por quê? Porque elas vão reunir um conteúdo global. Essa reunião de um conteúdo global vai terminar popularizando informação, tá? Você popularizar a informação, você dar acesso à informação, é você trazer luz às pessoas, é você iluminar ela. A gente tem a figura aí dos fisiocratas também, são pessoas que vão aí essencialmente valorizar a agricultura como trabalho e o comércio é algo secundário. O trabalho na agricultura é que de fato daria as condições de vida para você. O comércio seria algo secundário, essencialmente. Por isso eles criticam o mercantilismo, defendem a ideia da lei da oferta e procura, né? De que o Estado deve também interferir o mínimo possível. Essas ideias, esses autores vão influenciar o surgimento do conceito de despotismo esclarecido. O que é isso aí? É uma estratégia de governo usada por algumas monarquias, né? Esses monarcas vão pegar essas ideias dos iluminadores aí, dos iluministas, e vão aplicar em algumas políticas públicas, né? Essas políticas públicas, logicamente, não vão contra o poder do rei e do antigo regime. A gente tem então Frederico II na Prússia, ele vai abolir a tortura de presos, vai criar escola, vai incentivar as letras, as artes e a ciência. José II vai manter o militarismo e a servidão, mas ele vai acabar com a tolerância, mas ele vai garantir a tolerância religiosa dentro da Áustria. A Catarina II da Rússia ela vai criar escola, hospitais e por aí vai. Então são uma série de pessoas que estão à frente do poder aí na Europa, mas que vão trazer algumas reformas progressistas para a época. O Marquês de Pombal, aí, no caso brasileiro, ele vai defender, por exemplo, o fim da escravidão, vai expulsar os jesuítas, né, que estão lucrando e acumulando riqueza também com esse processo de colonização, confisca patrimônio, o patrimônio dos jesuítas, moderniza a universidade, né? É importante a gente lembrar também que o Marquês de Pombal ele funda a imprensa régia, né? Ou seja, ele funda a imprensa no Brasil. As ideias iluministas também vão influenciar alguns movimentos aqui no Brasil. Esses movimentos vão buscar o quê? Essa iluminação no campo prático da vida. A gente tem um país que é colônia de Portugal.
que esses movimentos vão, o que essas pessoas vão pensar a partir do iluminismo? De que o Brasil ele tem que ser livre de Portugal, de que nós devemos nos iluminar e construir a nossa própria república. As ideias iluministas vão influenciar diretamente, por exemplo, a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Russa também, e a Revolução Francesa, vão servir como exemplos aí de fim da monarquia, né? De instauração de repúblicas. Então isso vai inspirar alguns movimentos no Brasil. Dentre eles a gente tem Confidência Mineira, que vai ter a figura de Tiradentes aí, extremamente conhecida. A gente tem a Conjuração Baiana, lá na Bahia, que já vai ser uma revolta marcantemente negra, né? A Bahia é o estado mais negro do Brasil, então é uma revolta que ela vai buscar, inclusive, igualdades raciais, né? A gente tem um país extremamente racista durante esse período, até hoje, né? Então é natural que o estado mais negro do Brasil tenha manifestações que vão buscar esses direitos raciais. A gente tem também a Revolução Pernambucana, que já vai ser puxado por figuras militares e ligadas ao cristianismo, né? Uma delas é Frei Caneca. Frei Caneca dá nome a várias ruas e bairros no Nordeste até. Todos esses movimentos aí foram movimentos contra a coroa portuguesa, contra o processo de colonização, terminou levando pessoas a serem condenadas pelo crime de lesa majestade, ou seja, um crime de traição contra a majestade, um crime de traição contra a coroa portuguesa. Na segunda parte da aula aí, a gente terá na formação dos Estados Unidos da América. Até o século XVII, a gente tem a Inglaterra, assim como Portugal e Espanha, né, nesse sistema de colonização aí do mundo todo, tentando administrar o território norte-americano. Porém, a Inglaterra não consegue administrar totalmente um território que é tão grande. Isso dá aos Estados Unidos uma certa autonomia na sua gestão. As coisas demoram, a informação demora para cruzar um continente todo. Então você termina tendo uma certa negligência e o governo consegue se autogovernar em certa medida. Isso não significa, logicamente, que ele vai deixar de cumprir as leis, mas que então você continua sendo colônia, tendo que seguir as leis, mas você tem aí uma certa dificuldade de manter o poder. A Inglaterra participa de algumas delas e ela começa a ter concorrência comercial. Isso vai enfraquecer na Inglaterra. Com esse enfraquecimento da economia da Inglaterra, a Inglaterra tem que fortalecer a coleta de impostos nas Américas. E ela vai fazendo uma série de leis. A gente vai ter aí a lei do açúcar, né, que vai aumentar aí o valor de açúcar, artigos de luxo, vinho, café. A lei do selo, que vai obrigar o selo real em contratos, jornais, cartas, documentos públicos, né? Algo parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, que são os cartórios, né? Que você tem que passar pelos cartórios para poder autenticar o documento. A lei do chá, essa lei do chá é importante porque ela garante o monopólio, a venda de monopólio do chá inglês, né? Ou seja, os ingleses garantem aí o fluxo do seu chá, um ganho econômico. E o que acontece? Quando essa lei do chá é imposta, no meio dessas várias leis, né, que são leis que estão aumentando o imposto, aumentando o custo do colono nos Estados Unidos, isso vai gerar algumas revoltas. Então, alguns grupos, né, como os Filhos da Liberdade, que você vai ter figuras como George Washington aí à frente, vão fazer essa revolta chamando Boston Tea Party. Né? No Boston Tea Party é o quê? É uma revolta contra essa série de impostos, a qual a população vai pegar o chá inglês, que está chegando nos navios, e vai jogar sobre o mar. Isso, logicamente, vai gerar uma revolta da corte inglesa, né, que vai ver seus bens ali sendo desfeitos. Né? A corte inglesa vai ter aí um prejuízo. Depois desse Boston Tea Party, a gente vai ter uma série de outras leis que vão ser chamadas de leis intoleráveis. Essas leis intoleráveis, elas vão motivar diretamente o processo revolucionário de dependência dos Estados Unidos da América. Em Boston, a gente vai ter o massacre de Boston, né? Alguns colonos vão jogar bolas de neve em um quartel e o quartel vai responder com tiros. Então, esses colonos vão ser mortos. Isso vai gerar uma série de revoltas. A gente tem que lembrar aí que durante esse processo de colonização inglesa, o norte do país ele teve uma colonização de povoamento. E o sul do país uma colonização de exploração, ou seja, no sul do país você tinha agricultura, no norte povoamento. Isso fez com que os Estados Unidos se diferenciasse. Você tem um norte, um sul que vai valorizar, por exemplo, a escravidão, e o norte que vai dar liberdades,
para o povo negro, por exemplo. Então você tem uma diferença aí na formação dos Estados Unidos que vai diferenciar a população e que vai terminar acarretando depois da independência em algumas guerras e conflitos internos. Esses conflitos na realidade duram até hoje entre as políticas do sul e do norte dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar aí também que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a mão de obra escrava teve muito presente, diferente da América Espanhola. Na América Espanhola usou-se muito a mão de obra indígena, então isso mudou a configuração do país também. Depois do massacre de Boston ali, a gente vai ter uma série de manifestações. Essas manifestações vão levar a população a exigir uma série de direitos e algumas batalhas, né? A gente vai ter esse período da Guerra Difícil aí, a qual a França e a Espanha vão ajudar esses colonos na luta contra a corte inglesa, na luta contra o colonizador. E em 1783 é assinado lá em Paris, em Versalhes, um tratado. Esse tratado vai reconhecer os Estados Unidos como um estado independente. Alguns anos depois dessa independência, né, com o tratado assinado, em 83, depois do período de guerra e da assinatura do tratado, que dá a independência, a gente vai ter aí um período de elaboração da Constituição que vai durar alguns anos. Em 1787 a gente tem então essa assinatura da Constituição, né, por vários estados, e essa confederação ela vai criar um sistema de poder de governo, né? Ela vai estruturar aí a organização de eleição, de senadores, dos representantes da Câmara, vai dar competência para esse pessoal todo, vai organizar o poder judiciário e vai depois, nos anos seguintes, ainda ter as 27 emendas a essa Constituição que vão garantir direitos sociais e vão estruturar o governo, né? Lembrando que essa Constituição ela é federalista. O federalismo ele dá uma certa autonomia aos estados. Esses estados vão ter legislações próprias. Então você tem uma legislação geral, mas você também tem uma autonomia local dentro dos estados. Então você vai ter, por exemplo, dentro dessa formação dos Estados Unidos, estados do norte com políticas que vão ter características de maior liberdade para as populações e estados do norte com políticas públicas mais voltadas para a escravidão e para a manutenção de um sistema agricultor. O sistema federalista, por exemplo, vai garantir que essas diferenças do sul e do norte possam de alguma maneira ser mantidas, né? Já que você tem aí uma autonomia local para elaborar a legislação e enfim. Então o federalismo ele dá autonomia aos estados. É importante a gente lembrar também que essa independência dos Estados Unidos vai influenciar diretamente o pensamento americano e europeu, né? Quando os Estados Unidos acaba e para de ser uma colônia e vira república, isso vai inspirar outros países ao redor do mundo, né? Os soldados também que estão aqui lutando, né, que lutaram durante o processo de independência norte-americana, esses soldados os soldados que lutaram na independência dos Estados Unidos vão voltar para a Europa e vão levar essas ideias para a Europa também. Então as ideias do iluminismo que foram difundidas durante esse processo de independência vão se espalhar no globo e vão servir de exemplo, né? O processo revolucionário, o processo de independência dos Estados Unidos, ele vai servir de exemplo ao resto do globo. A Constituição dos Estados Unidos aplica a teoria dos três poderes. Então a gente tem lá o poder executivo aplicado pelo presidente da República, o legislativo, que é Congresso, Câmara e Senado, e o judiciário, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos, né? A gente tem que lembrar aí que essa Constituição dos três poderes, ela dá direito aos cidadãos, mas quem são esses cidadãos? Esses cidadãos são os WASP aí, homens brancos, anglo-saxões e protestantes, ou seja, a Constituição dos Estados Unidos ela dá direitos sociais, mas ela não garante direitos sociais para todos os cidadãos. A gente tem aí indígenas sendo mortos e perdendo suas terras, a gente tem os negros sendo escravizados ainda, e as mulheres continuam sendo objeto dos homens. Elas só vão começar a ganhar direito séculos depois. A gente tem aí na imagem de George Washington, que foi o primeiro presidente, do lado a bandeira dos Filhos da Liberdade. E em cima uma arte que vai falar dos três poderes no caso brasileiro, tá? Da organização do Brasil. Então diferencie. No quadro à esquerda eu botei como é feito nos Estados Unidos e aqui à direita no Brasil. Por último aí as questões, tá? Questão 8 a 13 relacionado a esse capítulo, então vocês vão fazendo aí para fazer o acompanhamento da matéria. Lembrando que lá no final do curso, no final do bimestre, eu vou responder essas questões, então eu vou revisar todo o conteúdo por meio dessas questões. Aí ao final também algumas referências e sugestões. Eu botei algumas séries
Botei alguns filmes também. O Assassin's Creed aí, que é um jogo de videogame, ele vai ter também algumas versões que vão se passar nesse período. Um link do Google, que é do Arte e Cultura do Google. Essa plataforma ela tem uma série de exposições de imagens, de obras de arte, foto, tanto desse período que a gente estudou, quanto de vários outros períodos da história da humanidade. Então, deixei para vocês darem uma olhada. Tem aí a Constituição dos Estados Unidos, é um texto bem curto, então vale a pena vocês darem uma olhada, porque vocês conseguem ter uma visão desse processo todo aí que a gente narrou até agora. E um vídeo no YouTube aí que é explicando essa relação dos três poderes, tá? Bom, é isso, gente. Próxima aula, capítulo 8. Anotem as dúvidas, procurem fazendo os exercícios. E é isso. Até a próxima.